Eu resolvi gravar isso aqui também para tentar ajudar melhor no entendimento, tá? Pode ser que tenha ficado um pouco confuso ali, mas é essencial você entender isso daqui para que você consiga replicar isso no Supabase e também no fluxo, tá? Então, como é que vai funcionar o seu follow-up? O início de tudo, ele vai se basear em quem agendou. Se a pessoa agendou, então ele não vai ativar, tá? Ele não quer saber, não quer fazer nenhuma interação com essa pessoa. O seu primeiro follow-up, ele vai estar vinculado aqui à questão, né? No meu caso aqui eu coloquei para 5 minutos, e a questão do encerrado ser falso e o follow-up falso. Por quê? Porque se ele tiver no follow-up 2, aí ele vai precisar encaixar em outra condição, tá? Então essa é a condição para entender que ele é o do follow-up 1, tá? Essa aqui é a condição primária para ele entender que ele é do follow-up 1. Então o encerrado tem que ser falso, né? Porque senão ele vai entender porque quando o encerrado é true, quer dizer que aquele lead ele já passou por todo esse processo. Então eu não preciso mais trabalhar com ele, tá? A não ser que você queira rodar infinitamente, tá bom? Mas é a mesma coisa que você está dizendo aqui para o seu fluxo. Olha, é, é, é porque assim, esse fluxo também, você não precisa ter uma IA para poder estar entendendo ele, né? O fluxo funciona de maneira lógica. E essa daqui é lógica, né? Então você precisa dar um encerramento para ele, tá? Então como é que esse follow-up vai funcionar? O tempo de 5 minutos e com a condição de encerrado falso e o follow-up falso, tá? Quando ele fizer esse follow-up, ele vai fazer aqui, você vai falar para ele, ó, fluxo, agora você realizou o follow-up. Então vai lá no meu Supabase e atualiza follow-up realizado. Então coloca como lá o follow-up 1 true. Deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil. Então você vai colocar lá na minha tabela o follow-up 1 como true, como verdadeiro. Por quê? Porque é isso aqui, são essas condições, são essa lógica que vai mostrar para ele que não é mais a questão do follow-up 1, que é a questão do follow-up 2. É lógico que a gente está amarrando aqui por outras questões, né? Pelo agendou ou não e pela questão do tempo também, tá? Porque assim, o seu fluxo ele vai ser dinâmico, então vai ter pessoas, dependendo da sua cadeia de entrada de leads, vai ter pessoas que estão no follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3, follow-up 4, follow-up 5. Daí o fluxo precisa entender com uma lógica quem são essas pessoas, tá? Então vamos lá. Fez o 1, colocou lá que tá o follow-up 1 foi realizado, né? Que ele está como true agora, a gente vai para o 2. Então ele vai ver se agendou ou não. Ele vai ler aqui a questão do tempo, né? Nesse caso aqui é 1 hora, e aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai entender se o encerrado ele está como false e se o follow-up 2 ele está como falso. Né? Por quê? Porque se tiver como 2 aqui verdadeiro, como true, ele vai partir para o próximo passo. Então aqui é um delimitador para ele. Realizou o follow-up, mandou a mensagem lá para o lead, ele vai lá para o Supabase e atualiza o follow-up 2 realizado com follow-up 2 true. Aqui, ó. Ele vem aqui, ó, onde está falso, ó, follow-up 2 true. Né? No caso aqui, ó, você tem que colocar, quando você cria lá dentro do seu atendimento, quando você cria o Supabase, você tem que colocar para ele preencher todas essas ferramentas aqui, ó, como false e true, como false, né? Porque ele não atuou ainda, tá? Então isso é uma coisa muito importante, porque senão não vai funcionar. Então aqui ele não vai entender vazio, ele precisa entender se é falso ou verdadeiro, se é true ou false. Então você precisa colocar lá também, assim que coloca os dados iniciais, assim como ele registra a última atividade, assim como ele registra a última mensagem, ele precisa preencher isso aqui também, tá? Então você precisa colocar essa instrução lá no seu atendimento também, na hora do fluxo criar esse banco de dados aqui, tá? Então, beleza, fez o 2, foi lá, colocou lá como follow-up 2 realizado, colocou como follow-up 2 true, ele vai para o terceiro. Então, ele vai analisar, agendou? Não. Ele vai entender aqui a questão do horário, ele vai entender, está encerrado? Falso. Follow-up 3, falso. Então, ele vai fazer o follow-up. Vai chegar no fim do fluxo e vai colocar aqui como follow-up 3 realizado, follow-up 3 true, tá? E assim por diante, até chegar no último,
né? Ele vai identificar, ó, esse aqui não agendou ainda, a gente vai fazer o follow-up 6, que é no meu prazo aqui são 7 dias. Ele está aqui como encerrado, como falso ainda, e o follow-up 6 também ele está como falso. Então ele vai realizar o follow-up, vai atualizar o Supabase como encerramento, né? Porque a hora que for rodar de novo, ele vai ver aqui, ó, vamos supor que acabou o seu fluxo, mas aí o seu lead está na tabela, né? Porque o seu fluxo ele vai ler toda a tabela, sempre vai ler toda a tabela para poder entender. Então ele vai ver lá, né, que o cara está como encerrado. Então quando ele for tentar fazer o follow-up 1 de novo, ele vai ver aqui, ó, follow-up 1 está como true, foi encerrado, né? Você atualizou. Então ele não vai fazer mais, por quê? Porque ele já entendeu que aquela pessoa está naquela outra fase, que daí depois você pode trabalhar de outras maneiras, que não é o caso aqui, tá? Só para você entender a lógica, tá? Porque é super importante entender a lógica para poder fazer as aplicações lá dentro do Supabase e principalmente no desenrolar do fluxo aqui, beleza?